E uma coisa também muito importante, toda vez que você se deparar com, deixa eu voltar aqui, ó. Toda vez que você se deparar com um script, gente, lembrem o seguinte, bota uma coisa na cabeça de vocês. Um script é um passo a passo, não significa que ele precisa ser engessado e que isso e que você precise ler ele o tempo inteiro, que você precise fazer algo mecânico. Não, é algo para ser fluido. É algo para ser literalmente um bate-papo, uma conversa, como se estivéssemos de frente um para o outro numa mesa de um barzinho, tá? Conversando uma conversa fluida, não um barzinho de modo pejorativo, mas, sabe, é algo bem fluido, bem natural, e vocês vão ver, inclusive, que tem direcionamento nesse sentido enquanto vocês estiverem com o cliente, ok? Eu só quero realmente atentar para fazer vocês atentarem para isso, que isso é muito importante. Não adianta ficar lendo a pergunta que você só vai criando no cliente uma rejeição ao invés de criar uma empatia, ok? Então, voltando para cá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai se apresentar, a pessoa tem que saber quem é você, quem é que está entrando em contato. É óbvio que ali na prática, é o que eu acabei de falar, não dá para você pegar isso aqui e ver como algo engessado. A pessoa já sabe, de repente, que é você. Se você é um profissional autônomo, está trabalhando sozinho ainda, que eu sei que é a realidade da grande maioria, esmagadora maioria de vocês, se não 100%, você vai se apresentar direto. Olá, Suelen, tudo bem? Meu nome é Rafael Aguiar e eu sou aqui analista de processos, tá? Do escritório do Dr. Rafael Aguiar. Aqui é porque se você tiver alguém para fazer isso por você. Se não, você vai simplesmente falar: olá, Suelen, meu nome eu sou o Dr. Rafael Aguiar, tudo bem? Eu sou especialista em pensão alimentícia. É como eu falo. Quando eu faço atendimento direto, é como eu falo. E vi aqui que você deixou seu nome para saber mais informações sobre pensão alimentícia, abandono afetivo, etc. Por que eu coloquei aqui o abandono afetivo? Eu só deixei aqui para lembrar de falar uma coisinha para vocês. Muito importante. Todo esse script, todo ele, vocês vão perceber que dá para você usar tem vários pontos dele que dá para você usar para outras ações e não apenas pensão alimentícia. Dá para você usar em abandono afetivo, regulamentação de convivência, divórcio e tudo mais. Dá para você usar bastante coisa aqui. Tá? O que é importante aqui? Feito isso, você coloca, você fala, né? Vi que você deixou o seu nome para saber mais informações sobre pensão alimentícia, sobre alimentos e tudo mais. Você tem alguns minutinhos para falar? A gente deve levar em média uns 20 a 25 minutos. Tudo bem? Você aguarda ela responder. Ela vai te responder, óbvio, que sim ou que não. Se ela te responder sim, é esse caminho aqui do verde. Se ela te responder que não, é esse caminho aqui do laranja. Mas vocês vão entender de cara, vocês vão perceber que, independente da resposta que a pessoa te dê, aqui já é o primeiro ponto para você começar, para você iniciar, para você startar a tua construção de autoridade, que é o que vai levar à tua venda. Veja bem, não é lá no final, no fechamento, que você de fato fecha a venda. Desculpa até a redundância. É aqui, nesse momento, que você começa a, sabe, empilhar um tijolinho por vez. Um muro, você não pega uma placa pronta e coloca ele no lugar, depois coloca do outro lado, depois coloca do outro e fecha um, 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 um cômodo. Não, você pega uma parede e você vai colocando tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, até que aquela parede fique pronta. Depois a outra parede, tijolo por tijolo, até que aquela. E assim sucessivamente, até que todo o imóvel, desculpa, esteja pronto. Aqui a ideia é a mesma. Não adianta chegar no final querer passar um valor de X mil reais para o cliente se você não construiu a tua autoridade, se você não demonstrou para o cliente que você é a solução para o problema que ele tem, tá? Se você de fato não fez uma boa análise para demonstrar para o cliente que de fato ele tem realmente um problema, porque às vezes não é um problema, às vezes o problema daquele cliente se resolve com um direcionamento teu. Você fala, olha, faz isso aqui e está resolvido. Tá? Então vamos ficar muito atento com relação a isso, porque aqui você começa a construir a sua venda, ok? O seu atendimento e a sua venda. Então, se a resposta for sim, se a pessoa falar, olha, sim, tem um tempo sim, com certeza, vamos lá, estava esperando você entrar em contato comigo, tal e tudo mais. Falar, certo, então, Suelen, você entrou em contato porque você entrou em contato comigo porque você. Vou tomar como base, tá, gente? Só um detalhe, vou tomar como base aqui um profissional liberal, ok? Você está trabalhando sozinho. Você vai chegar para ela e vai falar assim: olha, certo, então, Suelen, você entrou em contato comigo porque você quer saber mais sobre pensão alimentícia.
Antes de eu te falar propriamente como eu trabalho, né, como eu atuo, como é que as coisas acontecem, eu preciso entender os seus desafios e o seu cenário atual para te ajudar da melhor forma possível, ok, Sueli? E aqui, gente, olha só, tem uma coisa aqui, ó, para te ajudar. Eu preciso entender os seus desafios e seus desafios e cenário atual para te ajudar da melhor maneira possível. Parece que é algo simples, parece que é algo bobo, mas não é. Muita gente trava na hora de atender um cliente porque acha que você vai ter que empurrar um processo goela abaixo daquele cliente. Não, a ideia não é essa. Você já entendeu que aqui nessa aula hoje você não vai aprender como atrair um cliente. Você já aprendeu como atrair um cliente. Então você já tem mais ou menos uma ideia de todo o trabalho que você vem fazendo, seja nas redes sociais, seja offline, por parcerias, seja lá como for, você já fez todo esse trabalho de captação. Então você já tem mais ou menos uma ideia de quantos clientes, potenciais clientes, estão chegando para você dia após dia, semana após semana, mês após mês. Então você sabe que você não precisa empurrar processo goela abaixo. Muito pelo contrário, você só vai entregar àquela pessoa aquilo que você possa ajudá-la da melhor maneira possível. Então você já quebra 2 mitos aqui. Primeiro, você não está empurrando nada, você está ajudando. Segundo, que aquilo que você faz, você não está vendendo, você só simplesmente está entregando uma solução, ok? Então fica muito, muito atento a isso. E aí você introduziu isso, esses 2 parágrafos, e você vem, ó. Então, me fala um pouco, como é que está atualmente? O pai paga pensão ou não paga? Ele paga certinho ou paga quando quer? Paga o valor que vocês acordaram ou qualquer valor? Ele paga dinheiro, ele paga em dinheiro, faz depósito ou paga in natura? Como é que tá isso aí? Me explica um pouco mais, Suelen. E a Suelen vai começar a abrir o coração. É aqui que o negócio fica bonito. Ou deixa só ir logo para a opção 2, eu já vou dar o exemplo de coisas que eu ouço as Suelens da vida falando, tá, gente? Só para o exemplo 2. Se a resposta da Suelen for não, você fica muito atento, porque você vai precisar remarcar e fazer um follow-up, que é follow-up, que é o acompanhamento dessa cliente até que ela venha fechar com você. Se a resposta dela for não, você vai falar, olha, sim, Suelen, entendo, sem problemas. Eu posso te retornar às 2 da tarde ou às 10 da noite, às 2 da tarde da terça-feira, ou às 10 da noite foi ótimo, né? Ou às 10 da manhã da quinta-feira da semana que vem, para a gente conversar com calma, qual horário fica melhor para você? E aqui é uma observação muito importante. Você vai oferecer 2 horários distantes, tá? E caso você não consiga o agendamento, um desses 2 horários que você deu para ela, de acordo com a tua agenda, não fique bom, você vai trabalhar uma terceira opção ali mais viável para ela, para você e para ela, para ambos. Por quê? Porque você tem que ter em mente que quem está no controle desse atendimento é você. Ela vai falar, você vai conduzi-la, ela vai abrir todo o jogo, vai falar tudo que você precisa ouvir para prestar o melhor atendimento, né? Fazer a captação, você está fazendo o melhor atendimento e vai fazer a melhor entrega. Porém, é você que está no controle, não é ela que está no controle, ok? Então fiquem muito atento a isso. E aí você marcou um horário, seja dentro dos 2 que você deu ou da terceira opção, você agradece a atenção dela, anota o agendamento e faz o follow-up no horário agendado que a gente vai falar aqui embaixo. Agora, deixa eu só voltar aqui para te dar exemplos. Quando você fala isso aqui, quando você faz essa pergunta, você está fazendo várias perguntas abertas, né? Você está direcionando ela a te dar respostas amplas. Veja bem, você está dizendo, você não está simplesmente perguntando, o pai paga pensão ou não paga? Ela vai falar, paga sim. Não, não paga não. Não, você tem que dizer para ela, você fala de forma fluida, de forma muito natural. Então, me conta um pouquinho, Suelen, como é que tá hoje? Como é que tá atualmente? O pai paga pensão, não paga? Ele paga quando quer, ou paga quanto quer, ele paga como quer, ele tá pagando in natura, ele te dá algum valor, como é que é isso? Ele paga por Pix, ele faz depósito, ele te dá em mão, te cobra coisa. Me fala um pouquinho, Suelen, e a Suelen vai te dizer, olha, Rafael, ele paga o que eu mais escuto, ele paga, mas paga quando quer, uma coisa, ele paga, mas paga muito pouco, ele paga um valor que ele acha que dá, mas não dá nem pro início do mês. Tá? Olha, Rafael, ele não paga nada. Rafael, eu tenho um processo que já foi determinado, tá? Dele, o valor que ele tem que pagar, mas mesmo assim ele não paga.
entende? E eu já não sei mais o que fazer, porque eu já procurei outro advogado, já fui na defensoria e tudo mais, etc, etc. Então, aqui, a Suelen, as Suelens, ou pode ser os Joãos da vida, né? Os Márcios da vida, eles vão te dar o direcionamento. Se for o João, se for o Márcio, ele simplesmente vai te dizer o contrário. Olha, ela acha que eu tenho que pagar um valor que foi determinado pela justiça, mas eu não tenho que pagar. Eu não tenho condições de pagar. Não é que não tem, tem, né? Ele está obrigado a pagar, mas ele vai falar, eu não tenho condições de pagar. E aí você, opa, revisão de pensão, para diminuir o valor. Aí você já vai ficar atento, você já vai começar a fazer perguntas depois, no seguinte sentido, pô, será que mudou alguma coisa na situação financeira desse potencial cliente de quando ficou fixado o valor para agora? Mudou de forma substancial? Não é para só ganhar R$ 100 a menos, mas de repente ele ficou desempregado, de repente, enfim, normalmente quando ficou desempregado até já tem lá fixado o valor, né? Mas enfim, então nem caberia em tese a revisão da pensão porque já está fixado o valor para quando está empregado, né? E quando está desempregado, ok? Então aí a gente segue. No caso, imagina o seguinte, se a Suelen te deu a resposta negativa, você já agradeceu e já agendou o follow-up, o dia do acompanhamento, tá? E aí o que você vai acontecer, o que você vai fazer no dia do follow-up, no dia de você fazer o acompanhamento do retorno, você vai simplesmente mandar uma mensagem se apresentando. Oi, Suelen, tudo bem? Aqui é o Rafael, o doutor Rafael. Estou te retornando como combinado para a gente seguir com o atendimento da tua situação. Tudo bem? Aí ela vai dizer que sim, que não, óbvio que ela vai dizer que sim, ela já se comprometeu com você, então ela vai dizer que sim, e você ou liga ou mantém ali no WhatsApp, como você preferir. Então, Suelen, como eu estava dizendo aquele dia, né? Você entrou em contato com a gente porque você quer saber mais sobre pensão alimentícia, correto? E aí, antes de eu te falar propriamente como eu atuo, tá? Eu preciso entender quais são os desafios, qual é o cenário, para eu te ajudar da melhor maneira possível. Olha aqui, ó. Sempre isso, gente. Lembra sempre isso aqui. Parece algo muito simples, mas você já vai conversando com o inconsciente da pessoa de que você só quer ajudar, tá? E aí você, antes de eu te falar propriamente como eu atuo, eu preciso entender seus desafios e seu cenário atual para te ajudar da melhor forma possível, ok, Sueli? Lembra sempre de falar o nome, ó, nome da pessoa, aqui é o nome do produto, né? Ó, nome da pessoa. Gente, falar o nome da pessoa é algo muito simples, mas que gera muita empatia. E aí você faz a mesma pergunta que você fez acima, caso você já tivesse conseguido conversar com ela na hora, ok? Aguarda a resposta e vai sempre interagindo. Ah, legal, Sueli. E você já conhecia, e aí você vai para um próximo ponto, que é começar a construir a autoridade propriamente dito, como eu tinha falado há minutos atrás. Legal, Sueli. E você já conhecia o meu trabalho? Como é que você chegou até mim? Ah, Rafael, foi indicação, foi a fulana que me indicou, foi o fulano, ciclano, beltrano, foi a irmã do fulano, foi a irmã do ciclano, foi um cliente seu lá, e etc. Ou então, não, já vi seu trabalho na internet, no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, no YouTube, enfim, seja lá onde for. E ela vai te falar isso. Se a resposta dela for que sim, que ela te conhece, você vai responder mais ou menos nessa linha. Ó. Ah, que legal. Então, provavelmente você já sabe que eu atuo há mais de 11 anos, né? Que desde que lá que eu fui assistente de gabinete juiz, eu já atendi várias mães do Brasil afora, você já deve ter visto isso no meu Instagram, né? E eu consigo pensão alimentícia, valores executados que estão perdidos, mas inclusive tem várias lives no meu perfil sobre isso. Você já assistiu alguma live? Aí, gente, você fala assim, nossa, Rafa, mas por que eu vou perguntar de live? Gente, para você tornar fluido, para você não ficar só, sabe? Pergunta e responde, pergunta e responde. Pergunta... Não, sabe, é fluido, o negócio é fluido. Ah, você já viu alguma live minha? Ó, inclusive tem uma live minha, olha que interessante, que eu falo exatamente como descobrir bens e penhorar bens em nome do devedor. Poxa, isso é interessante, não é? Sério, Rafael, sério, inclusive, olha, eu fiz uma live com uma influência digital do Mãe Solo Oficial e a gente falou exatamente sobre isso. Poxa, muito bacana, tá? Muito bacana, vale muito a pena você assistir, tá? Agora, Suelen, só voltando aqui, tá? E tal, aí, pum, você retoma. É você no controle, ok? Se a resposta da pessoa for não, nunca ouvi falar não, poxa, foi uma amiga minha que me indicou, mas ela até falou assim muito por alto, assim, para ser honesto, você me desculpa a sinceridade, doutor Rafael, mas olha, eu sinceramente não conheço. Aí você fala, olha, sim, tudo bem. Então, olha, eu atuo mais, sou um profissional, hoje advogado, eu já atuo há mais de 11 anos na área jurídica, desde que eu comecei fazendo estágio ainda no gabinete de uma juíza,
tá? E hoje eu atuo atendendo mães Brasil afora, conseguindo pensões, regulamentando as visitas, divórcios, saindo de relacionamentos abusivos e tudo mais, tá? Então, de fato, inclusive tem lives no meu perfil, muitas lives no meu perfil falando sobre isso. Uma, por exemplo, que eu fiz com a o perfil Mãe Solo Oficial, né? Não sei se você conhece esse perfil, inclusive eu te recomendo bastante. Ah, não, que bacana. E assim você vai. Eu acho que vocês já entenderam a ideia, certo? Eu acho que vocês já entenderam a ideia. E aqui, gente, pronto, você começou a construir a tua autoridade, você já mostrou para a pessoa quem você é, você já mostrou para a pessoa as tuas credenciais, você já botou tuas cartas na mesa, tua identidade na mesa. Você já falou, você já mostrou para ela, olha, se você realmente tiver esse problema, eu quero te ajudar da melhor forma possível. E eu sou essa pessoa para te ajudar. Daqui para frente, o que vai acontecer é que a gente vai começar a qualificar essa pessoa, sem que ela saiba. As perguntas vão ser todas direcionadas para que a gente possa qualificar essa pessoa. O que essa pessoa é de fato, em que momento que ela está, se é ela que decide ou se não é, se ela tem a grana para arcar com seus honorários ou não, se ela de fato está sentindo a dor tão grande, se o momento dela é tão importante para ela efetivamente resolver aquela dor, porque veja bem, existem mães que de fato são a maioria, que estão numa situação em que o pai não paga pensão, ou paga quando quer, paga como quer e tudo mais, e ela, mãe, não tem condições de sozinha arcar com tudo, né? Fica realmente muito pesado para ela. Porém, existem outras mães que apesar do pai não estar cumprindo o papel dele, essa mãe, ela tem uma boa estrutura, uma boa base financeira. De repente, ainda que seja, por exemplo, eu tenho, por exemplo, mães que são enfermeiras. E ainda que e trabalham muito, quem conhece alguma enfermeira, tem enfermeira na família, ou tem até cliente como eu, que tem cliente, eu tenho enfermeira na família e tenho enfermeira como cliente. Elas trabalham muito. Pessoas da área médica, no geral, trabalham muito, né? E muitas horas, inclusive. E o fato, ainda que ela não tenha tanto tempo para ficar com a filha, ela tem a questão da grana ali, ela tem condições de arcar com os seus honorários, você vai perceber isso. Então, a gente vai entrar aqui nesses termos aqui. O que a gente vai começar a entender agora? A gente vai fazer o diagnóstico desse nome feio aqui, ó, GPC-TBA, tá? Que é Goals, Plans, Challenges, Timeline, Budget and Authority. São nomes que estão em inglês, mas vocês vão ver que tem sempre a tradução, tá? Em cada um deles. Só porque eu peguei isso de uma metodologia que veio importada dos Estados Unidos e, de fato, ela tem o nome em si está todo em inglês, não tem porquê. Eu traduzo muito mais para que a gente tenha uma compreensão melhor, ok? Então a gente vai começar agora, ó, veja bem, voltando aqui, ó, só para vocês não perderem o fio da meada, ó. Você se apresentou, você pediu a permissão para ser aprofundado, tipo, ó, então, você entrou em contato comigo para saber mais sobre pensão alimentícia, etc. Ela te disse que sim, você perguntou. Então, me fala mais, antes de eu te falar como é que eu atuo e tudo mais, quais são os seus desafios? Você perguntou como é que está o cenário atual dela e tudo mais, ela te respondeu, você falou da tua autoridade, o que você já faz, quanto tempo você trabalha e tudo mais, etc, etc. E agora você vai começar a qualificar. E aí você sai daqui, tá? Ó, legal, fulana, você já conhecia meu trabalho? Ah, conhecia sim e tal, tudo mais, etc. Ah, poxa, que bacana, eu já atuo assim, sensado, tudo mais, etc, etc. Dessa pergunta, você já vem para essa próxima aqui, ó. Agora, Suelen, eu vou te fazer umas perguntas simples, é bem rápido, tá? Qual o seu maior objetivo hoje com relação ao seu filho e tudo que você sabe que você precisa com relação a ele? Por exemplo, você precisa. O teu maior objetivo hoje é o quê? É conseguir fixar o valor da pensão? Porque você já me falou, eu já entendi, mas eu queria só, assim, se você pudesse me dizer em poucas palavras, o que é? Você quer fixar o valor da pensão? Você quer só executar aquele valor? Você quer revisar esse valor? O que você está buscando efetivamente? Porque, veja bem, tudo que eu vou te falar daqui para frente, eu preciso entender exatamente o que você está buscando, porque, como eu te falei, a ideia aqui é te ajudar da melhor forma. E aqui, gente, eu deixei uma observação. Ó, eu vou até botar em vermelho aqui para ressaltar isso aqui. Ó. Nesse ponto, você já tem uma noção do porquê
uma noção do porquê o cliente te respondeu de forma ampla e aberta no tópico anterior, que é o permissão para aprofundar. Aqui ela já vai te dizer, ó, é isso que eu quero. E aí você vai focar nisso daqui para frente, ok? Nisso. E aqui, ó, olha que interessante, ó, inserir micropausas, respostas, para não ficar maçante. Micropausas ou micro-respostas, né? Para não ficar maçante. Por exemplo, bacana, poxa, legal. Interessante, ok, entendi. Entendi. Anotado, ó, anotei aqui. Repete para mim, por favor, qual é o meu nome? Entendi, bacana. É um remédio que a sua filha precisa usar de forma contínua e ele acha que não tem que usar. Entendi. Qual é o nome do remédio? Bacana. Entendi. Ó, tá anotado aqui, tá? Perfeito, show de bola. E aqui, aí a gente vai para o segundo ponto. Plans, que é o planejamento. Como é que ela está pensando em fazer isso? Porque de repente e aqui você vai saber se ela já procurou outro advogado, se para esse problema específico, se ela já teve advogados para outras causas. Porque veja bem, às vezes a pessoa nunca contratou um advogado na vida, ela não sabe como funciona. Então ela não sabe, por exemplo, que ela tem que pagar os seus honorários e as custas. Ela não sabe, e que são duas coisas totalmente diferentes, mas para nós é muito claro. Para ela, não. Ela não sabe, por exemplo, que ao final do processo, se você quiser, não no caso de pensão alimentícia, porque o recebimento ele é diretamente pela conta da mãe, a gente não consegue pedir isso, não da forma que eu sugiro. Mas em vários processos, por exemplo, nós advogados, nós podemos pedir o destaque dos honorários. O cliente recebe a parte dele e a gente recebe a nossa parte já destacada. Para o cliente não ficar aquela coisa, mas você recebeu? Como assim? Como é que é isso? Não sei o quê. Você não tem esse tipo de problema. Aqui não dá porque vocês vão entender por que mais para frente. Ok? Então, parte 2, planejamento. Como é que ela pensa em fazer isso? Aqui você precisa identificar se a pessoa já estava se movendo na direção de solucionar seu problema, se já procurou outro advogado, por que não fechou com outro advogado, tá? E aqui você pode, inclusive, aproveitar, até deixar essa observação, para questionar se ela não fechou, se foi pelo valor, se tem muito tempo, mas você vai perguntar isso tudo de forma muito sutil, pessoal. Você não vai perguntar, peraí, foi pelo valor que você não fechou? Não, você vai perguntar, mas tem muito tempo que você procurou outro advogado? Bacana e tudo mais. Entendi. Aí você vai, por exemplo, linkando informações. Se ela te disser, olha, tem uns 4 meses, 6 meses que eu procurei um outro advogado. Entendi, não fechou? Poxa, mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho e tudo mais? Não, o que acontece? Como eu te falei, né? Na época eu estava desempregada e tudo mais. Você, entendi. Ela estava desempregada e hoje ela está empregada. Só que por algum motivo, além do desemprego, ela não confiou naquele profissional lá. E ela chegou até você, tá? E é você que está atendendo ela. Você vai entender aqui também se a pessoa estava sem tempo, estava sem dinheiro. Às vezes é falta de tempo, gente, para reunir documentação. Você vai entrar, ajuizar com uma ação de fixação de alimentos, você precisa ter as notinhas fiscais, você precisa ter uma série de coisas. E como eu te falei, de repente a pessoa não está necessitando daquele dinheiro para aquilo, porque ela já tem uma base financeira mínima ali. Ela consegue se manter, consegue levar a vida de certa forma tranquila. Então, ela acaba não tendo tempo e acaba não dando prioridade àquilo e pode deixar aquilo passar. Ok? Partindo, vamos na sequência. Ao descobrir isso, você pode explicar como funciona a sua forma de atuação e o que ela pode esperar de um processo judicial, tá? Aqui, Rafael, poxa, eu não vi pergunta. Calma, a pergunta você vai perguntar a ela o que ela estava de fato pensando em fazer, se ela estava pensando em fazer, como ela estava pensando. E aqui, ó, você vai me perguntando, ó, Suelen, você disse no formulário que a sua maior dificuldade é. Aí você vai consultar no formulário. Rafael, eu não tinha tempo, eu estava desempregada, poxa, eu tenho 2 filhos, eu tinha uma pessoa que me ajudava, que era minha mãe, e minha mãe não me ajuda mais, porque se mudou, porque faleceu, porque o papagaio, cachorro, periquito, ela vai te dizer o porquê, e aí você só recorre a essa informação, tá? Então você vai falar, Suelen, então, você disse no formulário, se houve um formulário também, né? Se não houve, nessa conversa prévia, né, no início mais da conversa, ou antes mesmo desse contato direto que você está fazendo com ela já te falou ali mais ou menos qual é a maior dificuldade, qual é o maior desafio dela, tá? E você vai colocar isso aqui. Suelen, você disse no formulário que a sua maior dificuldade é X, né? Era tempo. Você já tentou resolver isso antes?
De que forma, como é que você fez isso? Como é que. Me conta um pouquinho. Ah, Rafael, não, olha, como eu te falei, eu tava um pouco sem tempo e tudo mais, e, cara, agora eu acho que eu vou conseguir resolver, porque o que acontece? Mudou minha escala de plantão. Ah, bacana, então ela já mudou. Olha, Rafael, eu tava sem dinheiro, mas o que acontece? Cara, agora eu tô fazendo um bico. Agora eu resolvi que, cara, meu carro tava aqui parado, sabe? Eu resolvi tomar coragem e agora eu tô fazendo até, rodando até de Uber. Olha, Rafael, agora eu consegui um bico para trabalhar os finais de semana, tá? Eu faço umas vendinhas, eu vendo sacolé aqui em casa, enfim. E eu levantei essa grana que naquele momento eu não tinha. Ela vai te dizer se ela tá fazendo ou se não tá fazendo alguma coisa, tá? É, você pergunta, você já tinha passado por isso alguma vez? Você já vai saber mais ou menos quando ela te disser no início. Se ela te demonstrar, te direcionar a conversa de vocês, no sentido de que, olha, Rafael, eu nunca passei por isso. Pode ser que ela já tenha te falado isso, mas pode ser que não. Então você lembre-se de perguntar isso. Se ela já te falou, você pode inclusive pular essa informação, tá? Ou você pode manter essa informação, mas perguntar de uma forma mais sutil, mais leve, meio que, sabe, querendo retornar ao assunto, mais aprofundando, tá? Olha, Salim, você falou para mim também que essa questão da pensão, né, que você nunca passou por isso e tudo mais. Como é que você fez? Como é que você buscou essa informação e tudo mais? Como é que você caiu até chegar no meu perfil? Vamos supor que ela tenha vindo pela internet. Como é que você fez até você cair no meu perfil na internet? Ela vai dizer, olha, Rafael, procurei no Google, procurei vídeo, procurei não sei o quê. Inclusive, eu conversei com uma amiga que estava sabendo e tudo mais. E ela vai dizer como chegou até você, tá? Aí eu disse, olha, entendi. Agora me diz uma coisa. Agora me diz uma coisa. É, sinceramente, tá? Não me leve a mal a pergunta que eu vou te fazer, mas assim, para você, o quanto o bem-estar do seu filho, da sua filha, dos seus filhos é importante, Suelen? De 0 a 10, sinceramente. Ah, Rafael, pô, é 20, é 100, é 1000. Cara, tudo que eu mais quero é resolver isso. Eu não aguento mais essa situação. Você querer dar um leite e não ter o leite naquele dia. Você só poder comprar leite, sei lá, uma vez por semana. Você querer um plano de saúde e não ter o plano de saúde. Você querer botar num colégio melhor, porque sabe, tá vendo que meu filho hoje está com 10 anos. Poxa, minha filha está com 10 anos. Ela gosta muito de cantar e dançar. Eu tenho certeza que se minha filha fizer balé, ela pode ser uma artista fenomenal, mas eu não tenho condições de colocá-la no balé. Rafael, meu filho, uma vez eu levei ele numa exposição de arte para participar de um projeto, sei lá, e olha, ele tocou piano, ele ficou 2 meses fazendo piano, e o professor disse que ele tem um talento raríssimo. Só que eu não tenho condições de pagar R$ 400 de uma aula de piano. Entende? Então, aqui ela já vai te dizer isso, ela já vai te falando, e você vai levantando essas coisas. Por exemplo, uma pessoa que. Eu dei 2 exemplos bastante antagônicos, né? Uma pessoa que tá, olha, eu queria comprar o leite, mas só posso comprar uma vez por semana. É uma pessoa que tem uma condição financeira, uma condição econômica, uma necessidade muito maior do que aquela pessoa. Não estou dizendo que uma pessoa é melhor do que outra, tá? Eu só estou dizendo que a necessidade básica dessa pessoa é muito maior do que a necessidade básica dessa pessoa. O que é necessidade básica? Pirâmide de Kelsen. É o comer, beber, dormir, tá? Tudo isso. Então, e aí, quando você chega nessa pessoa, essa pessoa fala: olha, eu não tenho R$ 400 para dar a mais, além de tudo da casa, tá? Eu não tenho. Você já vai começando a entender qual é a condição financeira dessa pessoa, tá? E aí, beleza. Ela já te disse como que ela tá pensando em fazer isso, tá? E aí você pode, inclusive, que na verdade eu não inseri a pergunta, né? Eu falei, mas eu não inseri a pergunta. Você pode falar: ah, entendi, bacana. E você pode botar aqui, ó. Ah, entendi. Entendi, não entendi. Bacana. É, mas você já chegou a procurar outro advogado? A procurar outro advogado antes? Porque, mais uma vez, ela pode ter te falado antes ou não. Se ela já te falou, você já sabe. Você nem precisa repetir isso aqui, porque essa informação você já vai ter. Veja bem, o que a gente está fazendo aqui, gente? Só para rememorar. Nós estamos fazendo um diagnóstico. Nós estamos qualificando essa pessoa para saber se ela tem condições, se ela tem tempo, se ela tem interesse realmente, se o interesse dela está latente ou não de fechar agora. Então, se ela já te disse isso, você não precisa repetir essa pergunta. Mas se ela não te disse isso, é importante, é mais uma pergunta aí que você
que você tem na manga, tá? Aí você pergunta, olha, mas você já chegou a procurar outro advogado antes? Não fechou, não fechou por quê? Não fechou por quê? Aconteceu alguma coisa? Alguma coisa? Alguma coisa? E aí ela vai te falar, tava sem tempo, tava sem dinheiro, não sei o que e tudo mais. E pode ser que ela nem te fale o real motivo, mas ela vai te dizer alguma coisa que aconteceu, mas vai te dizer se já procurou outro advogado ou não. Se ela te disser alguma coisa no sentido de, por exemplo, olha, Rafael, eu tava com um emprego só, um exemplo de uma cliente que eu fechei há pouco tempo. Olha, Rafael, eu tava com um emprego só, agora eu consegui outro, tô com 2 empregos, então agora eu tenho condições financeiras. Você, então o problema lá era financeiro, agora não existe mais. Top, bacana. Terceiro ponto aqui que você vai diagnosticar, que você vai qualificar essa pessoa, quais são os desafios, o que tem atrapalhado ela. Mais uma vez, nessa direção, olha, quais os maiores desafios para você conseguir resolver esse problema hoje? É financeiro? O que você acredita que seja? É emocional? Emocional, por exemplo, ela tem valores para executar, tá? Principalmente se forem valores muito altos, mas ela não quer ver o pai do filho dela indo preso, para que o filho não tenha essa memória visual e afetiva relativa ao pai, e ela se sente muito pressionada com relação a isso. Eu vejo muito isso na prática, tá? Aqui eu coloquei, ó, Rafael, meu desafio hoje é tempo, cara. Ó, sinceramente, eu só vejo, dependendo do que fosse, precisar em muita audiência e tudo mais, você já começa, ó, a falar, não, olha, o que acontece? Processo de pensão alimentícia tem normalmente uma audiência, tá? E se a gente já conseguiu um acordo naquela audiência, pronto, o processo acaba ali, inclusive, podendo ser bastante rápido, tá? Agora, se a gente não chegar nesse valor, nessa audiência, aí sim o processo vai correr, mas em regra não tem mais nenhuma audiência, não. Aí ela te falou o desafio. Aí você pergunta, sempre jogando a bola, sempre jogando a pressão para cima dela. É ela que vai encontrar a resposta, não é você que vai empurrar nada. Você só vai, ó, despertar, gerar um gatilho na cabeça dela para que ela pense, caramba, eu preciso disso agora, tá? E aí você vai perguntar, olha, e você acredita que seja esse o melhor momento para você resolver esse problema de uma vez por todas? Você de fato está empenhado em fazer isso? Mas não, Rafael, tô sim, claro, com certeza. Se não fosse, eu não tava nem aqui, pô. Ah, entendi, show de bola, maravilha. E aí você vai para a expectativa dela, o que ela pode esperar agora, né? Timeline, né? Eu coloquei aqui, ó, timeline é até uma definição, né? Definição de timeline. É como se fosse, né, gente, uma definição de timeline. A timeline, ela é o tempo que o seu potencial cliente precisa que aquele problema seja resolvido, tá? É aqui que você precisa demonstrar para ele a importância de ele não, aqui, ó, de ele não deixar para depois e que ele precisa da sua solução o mais rápido possível dentro do cenário atual dele, tá? O ponto ideal aqui é para ensinar sobre a necessidade de fixação judicial, por exemplo, da cobrança de eventuais alimentos em atraso. Veja bem, muitas mães, até os pais mesmo não sabem disso, até os que deixam de pagar não sabem disso. Mas se você, a gente sabe da regra, né? Se não tem uma determinação judicial fixando os alimentos, a pessoa não pode cobrar os atrasados, o que ficou para trás. Ah, Rafael, minha filha tem 8 anos. Eu me separei do pai dela quando ela tinha 5, ou seja, tem 3 anos. Eu posso já entrar na justiça para pedir agora para frente e pedir mais os 3 anos para trás? Não pode. Então é nesse momento que você já começa a demonstrar para ela a necessidade que existe de ela buscar os direitos dela o quanto antes. Porque quanto mais ela se atrasar, quanto mais ela atrasar, mais ela se enrola e menos direito ela tem, mais direito da filha dela ela deixa de lado. Tá? Então a timeline é isso. Aí aqui você começa, olha, e o que você espera conseguir com esse processo? Você já me disse lá em cima. Mas assim, quando tudo isso terminar, quando o processo terminar, o que você espera ter conseguido? Ah, Rafael, eu espero que pelo menos o pai dela deu o essencial, né? Olha, eu não quero tomar nada de ninguém, Rafael. O que eu mais ouço é essa frase cabal, assim. Rafael, eu não quero tomar nada de ninguém. Eu não quero cobrar o que o pai não possa pagar ou não tenha que pagar. Eu quero só o melhor para minha filha, o que minha filha tem direito, o que meu filho tem direito, o que os meus filhos têm direito. Eu quero que eles tenham, os meus filhos tenham, outra resposta, né? Eu quero que os meus filhos tenham o mínimo, o básico, que o pai não dá.
O pai acha que colocar num curso de inglês não é suficiente, não é necessário, mas eu sei que é extremamente necessário e a gente precisa fazer esse esforço. Tanto eu preciso fazer, mas eu não posso fazer isso sozinho, Rafael. Ele precisa fazer a parte dele também. Então, são coisas assim que você vai escutar aqui, tá? Ela vai te dizer o que, que ela vai esperar no final, tá? E aí você perguntou ali em quanto tempo você espera chegar nesse cenário. E aqui, muitas mães, aqui tem duas coisas com relação ao tempo. O tempo final do processo, você consegue falar para ela o tempo final do processo, você já vai ver que não é para dizer quanto tempo vai demorar, calma, segura. E o segundo aqui, que na verdade é exatamente essa observação que eu coloquei aqui, ó. Muitas mães citam o fato de ter urgência em receber os alimentos. Aqui é uma ótima oportunidade, tá, para você ensinar sobre alimentos provisórios, desde que haja prova mínima, né, de que o pai é pai, por exemplo. Se não há o registro, por exemplo, fica muito mais difícil você conseguir os alimentos provisórios. E que ela saiba mais ou menos o quanto o genitor ganha, ainda que seja de forma estimada. Olha, excelência, eu sei que o genitor trabalha na empresa X, não sei quanto ganha, mas eu sei que ele trabalha na empresa X. Então, olha, vou fixar aqui 20% dos ganhos do genitor como alimentos provisórios. E você mostra isso para ela, e você já vai dizer o seguinte: aqui é inclusive uma ótima oportunidade para você já demonstrar, para você ter informação e não perder o cliente ao final, inclusive para que ela feche no primeiro atendimento. Eu já vou te falar isso mais ao final. Porque você vai, quando chegar no final, você falar de valores e tudo mais, você der o seu valor, ela vai falar: tá bom, vou pensar, não sei, talvez, etc. Você fala: olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Você ficou tudo claro? Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Não, doutor, claro, ficou tudo muito claro. Entendi. Olha, se dependesse de você, só de você, você fecharia sim ou não? Não, doutor, eu fecho. Então, e o que, que eu posso fazer para te ajudar? É apenas a questão financeira? Doutor, olha, sendo muito honesta, pensando bem, não tem como. Olha, eu vou fazer o seguinte com você. Você vai me dar um valor X mínimo, aí você já vai saber esse valor. Você me dá um valor X mínimo, é, e a gente vai batalhar pelos alimentos provisórios. A partir do início dos alimentos provisórios, você começa a me pagar o restante do valor. Podemos fazer assim? Podemos. Ela vai botar um sorrisão na cara e vai falar: doutor, com certeza. Se for assim, eu consigo pagar. E aí você não perde o cliente. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. É uma técnica aí já para você fechar no primeiro atendimento. Ok? E aí você finaliza essa parte, né, no seguinte, ó, e me diz uma coisa, a gente conseguindo esse valor, como é que vai ficar a tua vida? Você já faz ela projetar isso, porque é muito importante que ela consiga visualizar as coisas boas. Você vai trabalhar duas coisas no cliente sempre, o medo e o desejo. O medo e o desejo são as duas únicas coisas que fazem o ser humano agir. A gente só age por medo ou por desejo. Por medo de não chegar a algo ou pelo desejo de chegar a algo. E o medo de não ter algo ou de perder algo é normalmente maior do que o desejo de alcançar algo. A título de exemplo, se você tem 100 mil reais na sua conta hoje, você fica com muito mais medo de perder esses 100 mil, você tem medo de perder, do que o desejo de chegar a 1 milhão. Tá? Isso existe pesquisas e tal, eu não vou aprofundar aqui agora porque não é o tema, só quero passar o script para você ter. Acredita no que eu estou te falando, aplica e veja o resultado com seus próprios olhos, ok? E aí você fala: olha, diz uma coisa, a gente conseguindo esse valor, como é que vai ficar a tua vida, da tua filha, do teu filho, dos teus filhos, quando você chegar nesse objetivo de fixar o valor da pensão num patamar que dê para você ter todas essas necessidades que vocês têm hoje, de aluguel, te ajudar com o aluguel das crianças, conseguir um plano de saúde, colocar a tua filha no balé, como você falou. Nossa, doutor, vai ser maravilhosa e tal, não sei o que, é tudo que eu mais quero, tudo mais, etc, etc. Aí você vai para a parte 5, que é a parte do orçamento. Parte do orçamento. Você vai perceber aqui com as perguntas se o cliente tem condição ou não de investir no valor que você cobra, tá? Inclusive, você vai conseguir trabalhar melhor a tua forma de precificação aqui. E você vai entender, não é da desconto, não é da desconto. Você vai simplesmente entender, já já. Você começa aqui, ó, Suelen, e por que eu estou indo assim? Porque a gente aqui está didaticamente dividido em parte 1, 2, 3, 4, mas as perguntas, gente, elas vêm simplesmente em ordem. Então você vai simplesmente perguntando, tá? E se perguntar: Suelen, agora eu vou te fazer umas perguntinhas delicadas, tá? Mas eu já te adianto, já te oriento que é para analisar uma eventual gratuidade de justiça,
tá? E você fica muito à vontade para responder apenas o que você se sentir à vontade. Combinado? Combinado, doutor. Então, atualmente você trabalha, se sim, você trabalha com o quê? Hoje você ganha mais ou menos quanto? E já vou te desculpando, já vou te explicando e já vou te pedindo desculpa, mas eu preciso te explicar isso, Ellen, por conta do pedido de gratuidade. Por quê? Não sei se você sabe ou não, se você já alguma vez precisou de um advogado ou não, mas a regra é que quando você vai entrar com o processo, quando você vai ajuizar uma ação, é que você precisa pagar, além do valor do advogado, as custas do processo. Só que o que eu faço? E olha lá o que a gente falou lá atrás, gente, lá em cima, lá atrás. Você não falou que quer ajudar ela da melhor forma? Então olha o que você vai falar para ela. Só que o que acontece, Sueli? Além do valor do advogado, você precisa pagar as custas. Só que eu sempre olho para o cliente e vejo o melhor para o cliente. E se eu ver o mínimo de possibilidade de conseguir a gratuidade de justiça para você, eu vou conseguir. Olha como você está atuando. Você está dizendo para ela, você está levantando valores e dizendo para ela, eu só estou aqui para te ajudar. Calma, calma, tá? E aqui eu coloquei, ó. Aqui, uma ótima dica é perguntar ao cliente se ele ganha uma faixa salarial. Ele não vai te falar, olha, eu ganho 5 mil, 10 mil, 15 mil, 2.500. Ele não vai te falar quanto. Você só fala, ó, você ganha uma faixa salarial entre 3 mil e 4 mil, porque é mais fácil. E aí você explica, olha, porque é mais fácil conseguir a gratuidade quando o cliente se encontra nessa faixa de ganhos. Tá? Quando a pessoa se encontra nessa faixa de ganhos. Então eu já vou ter mais ou menos uma noção. Aí ela vai te falar, não, doutor, eu trabalho sim. Ou como uma outra cliente falou, doutor, eu não sei se eu posso dizer se eu trabalho ou não. Por quê? Eu até trabalho, faço uns bicos, mas quem banca 98% dos custos da minha casa é o meu atual esposo. O pai das crianças não tem ajudado e quem banca 98% dos custos atuais é o meu atual esposo. Por quê? Eu faço bicos para um salão de festa e eu ofiro aí uma renda muito, muito, muito variável e que quando muito chega a R$ 600 por mês, que foi o que eu consegui há 2 meses atrás. Gente, isso é caso real, estou trazendo um caso real, não vou falar o nome da cliente aqui, mas é um caso real. E aí eu falei assim, caramba, quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, essa, essa mulher não vai ter condições de fechar comigo nunca, como assim? Aí eu fui e perguntei, né? Olha, além de você, mora mais alguém na casa? Se sim, essas pessoas também trabalham, elas trabalham com o quê? Lembra, gente, ó, muito fluido, muito tranquilo, tá? E eu não tô mostrando aqui para vocês, né? Ah, carambolas, deixa eu voltar aqui, ó. Só para vocês verem aqui, ó. Essas perguntas, eu não vou repetir as perguntas e a explicação. Você volta lá depois e coisa aqui, até porque você vai ter o modelo aqui embaixo. Então, eu espero que você esteja assistindo com o modelo já para fazer as suas anotações ali. Mas a gente está aqui, ó, na parte 5, tá? Do budget, tá? E você vai ver se o cliente tem condições financeiras de investir. Você vai perguntar e vai explicar que você vai fazer algumas perguntas delicadas para verificar a questão da gratuidade. E de fato, você está mentindo. Não, não estou mentindo. De fato, essas perguntas aqui vão te ajudar a te direcionar, inclusive em qual documentação que você vai pedir para o cliente e para verificar se ele tem direito à gratuidade ou não, ok? E aí você pergunta, olha, atualmente você trabalha? Se sim, com o quê? Qual é a faixa salarial? Aí você explica que, olha, entre 3 mil e 4 mil reais aqui no Tribunal de Justiça do Rio é um valor bem razoável de você conseguir a gratuidade e tudo mais, etc. E tal. Aí ela vai falar, olha, além de você, aí você vai falar para o cliente, né? Além de você, mora mais alguém na casa? E se mora, essas pessoas também trabalham? Mora, tem mais mora eu e a minha mãe. Mora eu e meu atual esposo. Mora eu e só eu e as crianças e tal. E você já vai saber. Se morar outra pessoa, é interessante que você pergunte se mora ou não e se essa pessoa também trabalha. E aí, por que você faz isso? Porque você coloca assim, ó, no total, é mais uma pergunta que você faz. No total, a renda familiar de vocês fica em torno de quanto? Chega a passar de 8 mil, de 10 mil reais, mais ou menos? Doutor, chega assim, olha, eu ganho, sei lá, 4 e minha mãe ganha uma aposentadoria de 8, então é mais ou menos uns 12. Entendi, perfeito. Aí, o que você vai fazer? Por que você vai fazer essa pergunta aqui, ó? Essa pergunta aqui, ó. Por que você vai fazer? Você não precisa ficar desesperado em perguntar isso para o cliente. Você só vai perguntar isso para ele por quê? Principalmente na ação de alimentos. Normalmente, muitos genitores vêm com um argumento dizendo, olha, eu vou dizer que você tem condições de pagar. E aí a mulher se desespera totalmente, fala, caramba, como assim? Meu Deus, mas
o fato de eu ter dinheiro não significa que eu tenho condições, eu fico apertado, eu já peguei até empréstimo, não sei o quê. Você fala, não, calma, olha só. Eu tô só te perguntando isso, tá? Qual é a renda familiar? Porque ele pode querer alegar, isso é errado, já te explico, você pode ficar tranquila, mas ele pode querer sim alegar a renda familiar de vocês, tá? A soma da renda familiar vai falar, olha, a avó das crianças, ela mora com a mãe, que é a avó das crianças, e a avó das crianças tem condições, ganha bem, tudo mais, isso aqui. Mas isso não é argumento para ele não pagar pensão ou para pagar menos, ok? A não ser que ele realmente não tenha condição nenhuma, pai. Então você vai explicar isso para ele e vai continuar, olha. Ah, entendi, perfeito. E quanto aos gastos? Por quê? O que você vai dizer para ela? O que você vai mostrar para a cliente? Enquanto você está levantando, entende? Que enquanto você está levantando informações mega importantes para você, você está demonstrando para o cliente de fato já como é o teu trabalho e de fato o que esperar do processo. Porque aí você já vai dizer para o cliente, olha, o que acontece? Para a gente conseguir a gratuidade, você pode até ganhar 10 mil reais, mas se você está tudo enforcado, ganhando 9.500, gastando, desculpa, 9.500 por mês, você só vive com 500. Ninguém vive com 500. Logo, você não tem condições de pagar greve. Gente, eu consegui gratuidade assim para dois clientes emblemáticos. Um era um senhor de 72 anos, ganhava quase 10 mil reais, e o outro era um senhor mais novo, 40 e poucos anos, não sei, não lembro exatamente quantos anos eles têm. Por enquanto, parece que foram 2 homens, né? Eu atendo muitas mulheres, mas foram 2 homens. Mas, só para dizer o seguinte, não se prenda a esse valor de 3 mil a 4 mil. Tá? Você vai explicar para o cliente, olha, eu estou te perguntando tudo isso porque o que mais importa para se conseguir a gratuidade é o somatório do quanto se ganha com quanto se gasta. E isso você vai falar para o cliente. Para você, é mega importante você saber o quanto ele gasta, porque se o cliente falar, ganho, sei lá, 12 mil reais por mês, aí você, cresce o olho. Não cresça o olho. Sabe por quê? Primeiro que você não vai ganhar tudo, gente. Calma. Você não vai ganhar tudo do cliente. Não é você que vai ganhar os 12 mil reais do cliente. Você vai cobrar o teu valor que você entende necessário. O que mais importante aqui é que você vai mostrar para o cliente e vai perceber do cliente que se ele ganha 12, mas de repente gasta 11, ele já também vai ficar apertado para te pagar. E aí você vai perguntar, olha, entendi, perfeito. E quanto aos gastos? Me fala quais são os gastos mensais da casa, por favor. Qual o gasto com médico, mercado e tal? Para ficar bem na troca, você pergunta, olha, guarda as notinhas fiscais e tudo mais. Paga aluguel, não paga, tem condomínio, tem IPTU, taxa de bombeiro, luz, água, telefone fixo, celular pós-pago, internet. Costumam fazer compra de roupa e vestuário para as crianças. Como é que é isso? Tal, não sei o quê. Plano de saúde, tem plano odontológico, financiamento de carro, seguro e tudo mais, não sei o quê. Por quê? Para o cliente você está atendendo ele da melhor forma, de fato você está atendendo ele da melhor forma, levantando todos os gastos, tá? Porque, por exemplo, tudo isso aqui vai valer para o valor da fixação da pensão. Aluguel, condomínio, IPTU, tudo isso divide pelo número de moradores da casa e a parte da criança divide por 2. É metade para a mãe que tem que pagar e metade para o pai. É assim que se faz. Tá? Então aqui vocês não estão simplesmente enganando ninguém, vocês só estão tendo uma boa noção. Ok? Feito isso, você passa para a parte da autoridade. É o cliente que toma a decisão final? Se não é ele, quem é? Quem é que toma a decisão final? Tá? Vamos lá. Aí você chega e fala, né, Suelen, como seu filho já mora com você, né, é você mesma que toma a decisão final sobre as questões relativas a ele, né? Certo? Eu imagino que sim, apesar de você morar com alguém, supondo, né, que ela mora com mais alguém. Apesar de você morar com a avó, apesar de você ter o seu esposo, eu acredito que seja você, certo? Certo. E aqui você pausa, espera, aguarda a resposta da cliente, não sai atropelando a cliente, não, tá? Ela vai te falar, não, certo, Rafael, tudo mais. Você pergunta, olha, deixa eu até destacar isso aqui, né? Posso até colocar assim, ó. A decisão de iniciar um processo também é apenas sua ou tem alguém que você confie que vai te ajudar a tomar essa decisão de entrar com o processo? Aí você aguarda a resposta, não, Rafael, sou só eu, toma aqui, eu tô aqui, eu que sei, eu que mando na minha vida, não, eu que decido tudo aqui, eu sou sozinha e tudo mais, eu não dependo de ninguém e tal, e etc. Ou então ela vai falar, não, eu moro aqui com a minha mãe que me ajuda, inclusive, a minha mãe me direciona bastante. Olha, não, eu tenho minha atual esposa, a gente sempre divide bastante as coisas e tudo mais. Eu tenho um namorado, às vezes não é esposa, não é alguém tão próximo, mas é alguém próximo, é alguém que ela faz questão de falar, tá? E aí, mesma coisa que a gente fez lá em cima. Se a resposta for sim, é um caminho. Se a resposta for não, é outro,
tá? Se a resposta for sim, você fala, ah, legal. Aí você pergunta quem é? Ah, é o fulano. Ah, legal, anotei o nome aqui do fulano, da fulana. Mas só para eu saber e não acabar falando demais, tá? Eu posso citar, se for o caso, se for necessário, precisar falar de alguma questão financeira na frente dessa pessoa, ou a parte financeira é só com você e você prefere que eu não fale? Ah, não, pode falar. Não, minha mãe, pô, confio pra caramba. Não, 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 olha só. É só pra tomar decisão, só pra ver se de fato eu tô no caminho certo, sabe, Rafael? Às vezes eu me cobro muito, às vezes eu acho que eu não tô no caminho certo. Pronto. Aqui, gente, nesse tópico, a pessoa já está dizendo para você, olha, sou eu que decido. No final da conversa, ela não vai poder chegar para você e falar assim, ah, eu preciso falar com meu marido, com meu esposo, com a minha mãe, com o meu namorado, com o meu noivo, com não sei o quê, com o meu periquito papagaio. Não, ela já disse para você, quem toma a decisão sou eu. E se ela falar isso para você, você fala, não, então, peraí, desculpa, mas é porque eu anotei errado. Eu achei que você tivesse falado que era você mesmo que tomava essa decisão e tudo mais. Gente, e tudo muito tranquilamente. Talvez, caso isso não seja algo natural seu, fazer esse tipo de pergunta, é porque de fato você não está habituado. Tudo que a gente faz a primeira vez, ou as primeiras vezes, né, não é natural, não é bom, mas a gente precisa fazer para melhorar. É literalmente melhorar ali 1% todo dia, né? A gente vai melhorando 1% todo dia. E vai chegar uma hora que vai estar muito natural, como é natural para mim hoje, perguntar esse tipo de coisa para o cliente, tá? E aí você passa para a parte 7, que é logo essa parte aqui embaixo. Se a resposta da cliente for não, você perguntou, olha, você toma a decisão sozinha, a decisão de iniciar um processo também é sua, ou você precisa de alguém para tomar essa decisão? Fala, não, a decisão é só minha, a resposta é negativa. Você fala, ah, sim, tudo bem, então, olha, eu atuo há mais de 11 anos, desde que eu fui assistente e tudo mais, conseguindo pensão e valores e tudo mais, então eu vou só, como você já sabe, né? E eu vou só fazer um resumo aqui agora da nossa conversa, tá, Suelen? Só para entender se de fato não passou alguma coisa e tudo mais, tá? Então, Suelen, da gente continuar, e a gente já está acabando, inclusive, tá? Eu vou falar rapidinho aqui tudo que eu aprendi do seu momento atual e logo em seguida a gente vai para o próximo passo, ok? Ok. Hoje o seu maior objetivo é fixar o valor da pensão. Por exemplo, tá, gente? Aqui eu botei o objetivo para vocês saberem que precisa remeter ao objetivo que ela falou lá em cima. Por isso que aqui, ó, parece que é redundante, mas não é. Porque ela já disse para você, ó, aqui, ó. Porque o interesse, qual é o objetivo dela, tá? Parece que é repetitivo, mas não é. Aqui você está resumindo, aqui você vai ajustar e fazer qualquer tipo de ajuste que seja necessário. Então, Sueli, antes de continuarmos, nós já estamos acabando, tá? Fica tranquila que já tá batendo aqui, ó, 25 minutinhos. Eu vou falar rapidinho tudo que eu entendi do seu momento atual e logo em seguida vamos para o próximo passo, ok? Hoje, o teu maior objetivo é fixar o valor da pensão, né? Porque o pai não paga, você falou, né? Que ele paga, na verdade ele até paga, mas paga quando quer, da forma que quer, né? E você precisa dar prioridade a isso para solucionar essa questão de XYZ. Essa questão do pai não pagar, essa questão do pai pagar quando quer, dar alimento in natura quando na verdade ele dá um alimento que precisa de outro, não é isso? Tá. Você também falou sobre a questão da aí parte 2 pergunta 1. Qual é a parte 2 pergunta 1? Aqui, ó. Parte 2 pergunta 1. Você falou também que sua maior dificuldade é essa, tá? E aí você vai, vou até botar aqui, ó, vou até mudar aqui para ficar mais fácil para vocês, porque para mim é mais natural, né? Você também falou que sobre a questão de desafio. Desafio. E de como as tuas dificuldades, né, têm dificultado a tua vida. Aí você vai falar quais são as dificuldades que ela te falou, ok? Você dá uma pausa, espera ela responder, aí você fala, então, não, doutor, é isso mesmo, tal. Não, doutor, olha só, o que acontece? Só para eu saber que o senhor entendeu direito, eu falei isso, mas é por causa disso e disso. Você faz o ajuste necessário, senão você fala, tudo certo até aqui, Sueli? Tudo certo. E aí você vai continuar e você vai pro fechamento propriamente dito. É aqui que você começa, você introduz com uma pergunta simples, simples, simples. Você coloca aqui, ó, então, o nome da pessoa, né? Da pessoa. Agora eu vou te falar como eu trabalho. Tempo,
valores e etc. Tudo bem? Tudo. Só que essa coisa do fechamento propriamente dito, a gente vai falar na próxima aula.